Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Eu quero ler com vocês, nesta oportunidade, no capítulo de número 15 de 1 Coríntios, a partir do verso 20 em diante, que fala sobre a certeza da ressurreição de Cristo e de todos os homens. Diz assim a palavra de Deus. Fique comigo até o final desse vídeo e durante o tempo que você estiver me vendo e me ouvindo, se você puder se inscrever no canal A Voz da Bíblia, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário. Deus vai falar com você nesta oportunidade. Não deixa terminar o vídeo sem se inscrever, porque senão você pode esquecer e não se inscrever. É a única forma de você me ajudar a divulgar a palavra de Deus para que os nossos irmãos, falando no sentido físico, porque todos os homens foram feitos por Deus e todos merecem uma oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Muitos desses homens que estão no mundo aí jogados, sem Deus, sem esperança, sem salvação, eles precisam ouvir, irmãos. E se nós divulgar, eles vão ouvir. Muitos deles vão encontrar a palavra de Deus, vão ver, vão ouvir e vão aceitar a Cristo como Salvador. E fará parte dessa glória que é viver eternamente com Cristo, igual nós iremos viver. Então, é uma forma, nós não podemos ir em todo mundo, não podemos alcançar todo mundo, sentar diante deles ou estar diante deles pregando a palavra de Deus. Então, uma das formas importantes que eu encontrei foi divulgar através do YouTube. Só que eu preciso do seu apoio. Porque se nós pensar positivamente nisso que eu acabei de falar, alcançar outro, você divulgando, você vai alcançar. Esse vídeo vai alcançar outras pessoas e você participou dessa divulgação. Você também vai receber seu galardão naquele dia. Então eu quero que você me ajude dessa forma, divulgando. Você tem que se inscrever, você tem que curtir o vídeo, irmão. Irmão, porque tem pessoas que não curtem o vídeo. Eu quero que vocês curtem, porque se vocês curtirem, entendeu? Eu não estou falando só no sentido de você me ajudar. Não, não é isso. O foco aqui é a alma. Eu já falei várias vezes no meu vídeo. O foco aqui é alcançar a vida. Se você curtir o vídeo, o YouTube vai ver que o vídeo está sendo curtido e que você viu o vídeo, que você gostou do vídeo. Se você deixar o vídeo lá ligado até o final dele, o máximo que você ver o vídeo, o YouTube vai entender e vai divulgar mais esse vídeo. Porque esse vídeo, o YouTube vai entender que ele foi visto, que ele é um vídeo que teve uma aceitação, entendeu? E aí o que acontece? Esse vídeo vai ser divulgado mais pelo YouTube e as pessoas vão encontrar a palavra de Deus, vão ouvir a palavra de Deus e poderão ser nossos irmãos em Cristo Jesus. Isso é que eu peço a tua ajuda, por favor. Porque às vezes muitas pessoas veem o vídeo, assistem ele, mas não dá like, não curte, entendeu? Não divulga e também não se inscreve, entendeu? Então eu estou te pedindo, não custa nada você se inscrever. Ah, pastor, mas eu não entendi bem a palavra. Mas você já está com Cristo. Então você vai ajudar a divulgar para que a palavra alcance outro. Não é porque a palavra não falou com você que não vai falar com outra pessoa. Deus vai falar, vai usar aquela palavra para salvar pecadores. Isso que nós temos que entender. Senão nós ficamos limitados somente naquilo que queremos. Não é isso.
A palavra é para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Se você já tem Jesus, fique em paz. Continua vendo os vídeos, que muitos vídeos vão falar com você, vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Então me ajude, por favor. Capítulo 15 de Coríntios, e o versículo de número 20 e diante diz assim: Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Todo cristão sabe disso, que Jesus ressuscitou. Tem duas coisas importantes que nós cristãos temos que entender e temos que guardar no nosso coração como base de fé. É que Cristo veio em carne e habitou entre os homens, entre nós. A Bíblia diz que aqueles que não crêem que Jesus Cristo veio em carne, este não é de Deus. Porque todos aqueles que creem que Jesus veio em carne, este é de Deus. Todos os cristãos têm que crer que Jesus veio aqui, ele se fez carne, ele passou pela uma vida humana igual qualquer pessoa. Ele nasceu, ele foi gerado, né? Teve a gestação normal no ventre de Maria. O embrião foi crescendo, se tornou uma criancinha dentro do ventre. O mesmo processo que teve com você, comigo, com qualquer pessoa. E ele nasceu e foi criancinha de peito, mamou, igual qualquer um de nós. Foi alimentado com alimentos sólidos, foi alimentado com sopinha, ele foi desenvolvendo, ele foi criança, ele foi um adolescente, ele foi um jovem. Jesus foi homem como nós. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Filho do Homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. Eu creio nisso piamente. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele foi homem como nós. Porém, santo, obediente a tudo que o Pai lhe ordenou que fizesse. E a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou dos mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Essa palavra, ela fala muito comigo. Jesus foi feito as primícias dos que dormem. Quer dizer, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Da mesma forma que Adão pecou, assim como Adão pecou, e a morte alcançou todos os homens, Jesus veio trazendo vida, para que a vida alcance também todos os homens. Agora eu vou falar de algo importante. Da mesma forma que a morte veio por Adão, por causa da desobediência de Adão, e muitos homens da época do Antigo Testamento morreram por causa da desobediência de Adão, e muitos morreram porque deixaram-se levar pela desobediência de Adão. Mas teve muitos homens que olhou para Jeová, examinou
os mandamentos, as ordens de Jeová, de Deus, e não deixou se levar pelo pecado de Adão, pela desobediência de Adão, pela morte que estava em Adão. Então a salvação sempre foi, no Antigo Testamento, e será também agora na graça, baseada no crer, no acreditar em Deus e no Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a maioria só falava em Deus porque Jesus não tinha nascido ainda, e muitos ainda não tinham a profundidade do conhecimento que Jesus já existiu antes que o mundo fosse formado. Jesus sempre foi a representatividade de Jeová no meio dos homens. Ele não veio só agora representando, ele já era o representante de Deus no Antigo Testamento. Então, assim como a morte veio por um homem, a vida veio por um homem também. Assim como a morte veio por Adão, a vida veio por Cristo, que é o segundo Adão. Então Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia. E nós acreditamos que ele foi homem e padeceu como homem, mas ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. E nós acreditamos que ele é o Filho de Deus e que ele veio em carne. E que ele foi as primícias da ressurreição. Ele, como a Bíblia fala aqui, porque assim como o versículo diz assim, e foi feito as primícias dos que dormem. Foi o primeiro que ressuscitou entre aqueles que dormem, tanto do Antigo Testamento como da agora. Primícia, primeiro. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos, a vida, veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E o que me chama bastante atenção é que a ressurreição, ela não vai ser somente quando se trata de ressurreição, na vinda de Cristo, vai ressuscitar os eleitos, os salvos. Só que ele é primícia da ressurreição, abrangindo tudo, justos e ímpios. Claro, o justo na sua vinda e os injustos no dia do juízo final. Só que no dia do juízo final vai ressuscitar muitas pessoas que vão ser julgadas, vão ser absolvidas dos seus pecados, pessoas que vão ressuscitar para entrar na eternidade, porque não fazia parte da igreja, não ressuscitou na primeira ressurreição, mas vai ressuscitar na segunda ressurreição. Mas Jesus, ele é a primícia da ressurreição. Aí alguém pode falar assim, mas quando Elias esteve na terra, ele orou e uma criança ressuscitou. Eliseu também. Ressuscitou sim, mas não nessa ressurreição que vai acontecer. As pessoas ressuscitaram, mas diferente dessa ressurreição agora. Ela é ressurreição também, a pessoa tinha morrido, o corpo estava lá, e o profeta chegou e orou e ela ressuscitou.
Mas Jesus é primícia porque Jesus, ele foi para o túmulo, ficou lá 3 dias e ressuscitou em glória, num corpo glorioso. É a mesma ressurreição que nós vamos ressuscitar, se permanecermos fiel até o fim, num corpo glorioso semelhante a ele. E as pessoas que ressuscitaram antes, ressuscitaram, mas morreram de novo. Só ressuscitou. Uma pessoa morre lá, o pastor vai lá, o homem de Deus vai lá e ora, igual já aconteceu muito, e pessoas ressuscitaram. Entendeu? Estava morta e reviveu. É uma ressurreição, mas não é essa ressurreição que nós estamos falando aqui, que é essa ressurreição que vai acontecer na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender, não é? Então, na verdade, cada um pela sua ordem. Porque a Bíblia está falando aqui, ó. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Aqui abrange toda a ressurreição. A primeira ressurreição quando Jesus vier e também a segunda ressurreição. Porque até os ímpios vão ressuscitar, vão pegar os seus corpos de volta e vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Porque o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. Agora a diferença aqui está quem vai viver eterno no gozo eterno com Cristo e aqueles que vão viver no tormento. Porque quem ressuscitar para a vida eterna é porque levaram uma vida de temor, de tremor, obedeceram o Senhor, fugiram do mundo, das coisas que o mundo oferece, vão ressuscitar para a glória de Deus, para viver com Deus. E aqueles que não quiseram pisar na palavra vão ressuscitar também, porque Jesus vai ressuscitar eles também. Ele é primícia da ressurreição geral, em todos os aspectos. Não podemos pregar somente aqui a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. A ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, que não vão ressuscitar juntos com aqueles que morreram em Cristo, é claro. Os desobedientes vão ressuscitar depois, para vergonha e desprezo eterno. E aqueles que morreram em Cristo na sua vinda agora, para gozo eterno, para a vida eterna, com glória, para viver com Cristo e reinar durante 1000 anos e para toda a eternidade. Isso é que nós temos que entender. Porque senão a gente fica limitado somente em uma coisa. Jesus é a primícia da ressurreição geral. Entendeu? Da ressurreição no seu todo. Porque não existe ressurreição sem que não seja realizada por Cristo, até aquela ressurreição que aconteceu quando Eliseu orou pelo menino e ele ressuscitou. Cristo estava ali porque ele é a ressurreição. Ele não é a ressurreição só porque ele ressuscitou primeiro. Ele é a ressurreição porque ele é Deus. E ele veio aqui, se fez carne para provar para a humanidade que ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Quem crê nele, como diz as Escrituras, vão ressuscitar com ele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, porque ressuscitou primeiro, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui está falando de pessoas que vão ressuscitar para a vida eterna. Nós estamos esperando isso. Só que tem muita gente que não estão esperando. E eles não estavam esperando e já morreram.
não estão esperando e vão morrer. Mas vão ressuscitar também. Um dia, 1000 anos depois, vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Porque não acreditaram no Filho de Deus. Então o segredo aqui é crer no Filho de Deus. Obedecer o Filho de Deus. Andar com o Filho de Deus. Viver com o Filho de Deus. Uma vida longe do pecado, da desobediência, de todo tipo de erro. Para depois poder se levantar na ressurreição, de cabeça erguida, com esperança, e olhar para Cristo e sorrir, porque a fé está nele, a esperança. Quando ele morreu, ela foi com ele. A fé e a esperança, ela não deixa o homem. Ela vai além do túmulo. E quando sairmos de lá, já vamos sair com a esperança de encontrar o Filho de Deus. Com a certeza de encontrar o Filho de Deus. De olhar para ele e ouvir aquela voz: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe seu coração. Não deixe de compartilhar esse vídeo, irmão. Ouça bem o que eu falo nesse vídeo. Me ajude dessa forma a alcançar a alma. Você quer que as pessoas sejam salvas, irmão? Me ajude, por favor. Em nome de Jesus. E não deixe de dar o seu like. Abriu o vídeo, já vai lá, dá o like. Porque os likes, quanto mais like, melhor para você ajudar o canal crescer. Eu repito, eu não trabalho no YouTube, não prego a palavra interessado em dinheiro. O dinheiro é consequência, ele vai vir depois. Se ele vier, vai me ajudar a divulgar melhor o meu canal, ampliar melhor, vai ser uma bênção, irmão. E você vai receber galardão juntamente comigo naquele dia. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço apertado para todos vocês. Porque eu estou longe de você, mas o meu coração está aí contigo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Fique com Deus.